Boa noite, meu irmão. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, contigo e com todos que nos assistem, né? Isso, isso. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando aí, né? E aí a gente começa aqui o nosso tempo de tira dúvidas, né? Aqui nesse momento aqui da palavra de Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia nos diz acerca de momentos como esse que estamos vivendo. Como é que vai funcionar, irmãos? Assim, já deixando vocês a par. Nós preparamos aqui duas perguntas, né, para falar acerca do Covid-19, né, do coronavírus. E aí a gente vai estar coletando aqui as perguntas que possam surgir dentro do assunto. Se a gente vê que tem condição de responder já de imediato, a gente pode tentar fazer isso. Ou se não, a gente vai pegar as principais perguntas, digamos assim, as perguntas mais interessantes e responder na próxima live, né, na próxima transmissão. O nosso intuito é que essa seja a primeira de muitas outras. Queremos aí manter aí toda terça, né, esse encontro, tá certo? Então, Edmir, a graça, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja contigo, meu irmão. Nós vamos ah, começar aqui com uma oração, tá certo? Para que esse tempo venha a ser bem proveitoso, né? E que o Senhor te use, né? Para trazer as respostas, nos use aqui para ser instrumento de bênção nesse momento, tá certo? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nós te louvamos porque tu és um Deus poderoso, mais do que isso, maravilhoso, um Deus tremendo em nossas vidas. E que sabemos, ó Deus, que estamos seguros em tuas mãos, mesmo o mundo estando um caos, mesmo lá fora o pânico está tomando de conta, contigo, Senhor, nós podemos descansar, é, descansar tranquilos nos teus braços, porque sabemos, ó Deus, que pertencemos ao Senhor do universo. E pedimos, ó Deus, que nesse momento onde vamos debater um pouco da palavra de Deus, que o Senhor nos use o irmão Edmir, que vai estar é, desenvolvendo aqui as respostas, para ser bênção na vida de todos, ó Deus. Que tudo que for dito aqui possa ser de acordo com a tua vontade, Pai. Nós te oramos, nós pedimos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Edmir, vamos lá. Vamos começar então a nossa tirar as nossas dúvidas, né? A, essa pandemia, né, do Covid-19 é é um sinal do fim do fim dos tempos? O que é que você tem a nos dizer? Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que para muita gente, quando se fala em fim dos tempos, as pessoas lembram logo de juízo final, fim do mundo, né? E como se fosse um evento único. Um dia em que Deus vai acabar o mundo, vai julgar todo mundo, para saber ter a decisão final de quem vai, de quem não vai. E essa ideia, ela não tem apoio bíblico. Ah, no fim dos tempos, a gente estuda isso em chamada escatologia bíblica, né? E a escatologia, ela reúne, faz um estudo de todas as passagens bíblicas que falam a respeito de eventos futuros, né? As profecias, tanto do Velho como do Novo Testamento. E aí, com base nisso, é que tem um estudo chamado estudo escatológico da Bíblia.
A escatologia ela vem da palavra grega que significa últimas coisas. Então, significa aquilo que vem no final no tempo futuro, nos últimos dias, e também tem que ser chamada de escatologia geral e tem escatologia pessoal, que é o que acontece depois que a pessoa morre. E aqui acontece, também faz parte da escatologia chamada escatologia pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre escatologia geral. E é claro que a Bíblia tem muitos versículos, muitas passagens falando sobre isso, mas a gente vai se concentrar nas palavras do próprio Cristo, que é a pessoa principal da Bíblia, e também como a gente viu, né, no culto de domingo, na pregação, ele como profeta, ele é rei, sacerdote, profeta, Deus, né? Então ele fala bastante sobre o final dos tempos em três dos seus evangelhos. Aliás, nós temos que três dos que escreveram os evangelhos, que foi Mateus, Marcos e Lucas, eles contêm o discurso de Jesus sobre o final dos tempos, né? E João, ele não fala nada sobre o final dos tempos, nessa questão desse discurso que Jesus fez lá no monte, se não me engano, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus, a gente vai ler o que é que Jesus fala sobre isso. Mas, antes de tudo, como eu falei, o fim do tempo, o fim do mundo não se dá um dia só. Vai ser vários eventos que vão acontecer no futuro. E eu vou dar aqui uma sequência desses eventos, né? Para vocês terem uma noção logo geral, um panorama do que está por vir, certo? Edmir, Oi. eu peço só. Você tem um fone de ouvido aí, aquele microfonezinho com fone de ouvido fácil? Porque algumas pessoas aqui estão mencionando que o seu áudio não está muito bom. Vou pedir aqui para providenciar. Tá certo. Ok. Vai, então pode ir continuando enquanto a Então, turma providencia, para a gente ver se com o microfone se fica melhor, tá certo? Deixa eu ver se dá para ouvir aí também. Pronto, aqui estou Olha aí ouvindo. se agora melhorou. Melhorou, acho que está aí? melhor. Então, 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 como eu estava dizendo, a primeira coisa a desfazer é que a expressão fim dos tempos, fim do mundo, o dia do juízo, não é um dia só. São eventos que vão acontecer durante muito tempo, né? A gente vai ver aqui que tem eventos que vão durar 1000 anos ou mais. Próximo evento que está na Bíblia para acontecer é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento e a gente vai ver que essa epidemia ela é um dos sinais da volta de Cristo, né? Como a gente vai ver Jesus falando sobre isso. Mas, de qualquer forma, a volta de Cristo ela é dividida, ela ocorre em duas etapas. A volta de Cristo ela ocorre para a igreja, até as nuvens. Jesus vem buscar a igreja, isso é chamado de arrebatamento. E depois do arrebatamento, o que é que vai acontecer? Vai acontecer 7 anos de tribulação, onde a tribulação mais forte mesmo, que é chamada grande tribulação, vai ser da metade em diante, ou seja, depois de 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio dos 7 anos, após o arrebatamento, vai ser a grande tribulação. Então, depois do arrebatamento, passa 7 anos, termina com a grande tribulação, a volta de Cristo, e aí Jesus volta dessa vez para a terra. Ele vem para a terra. O arrebatamento, ele não chega, ele não toca seus pés na terra. Ele vem até os céus e leva todas as pessoas que realmente são seus filhos, são seus servos, são crentes nele, e
só as que realmente são verdadeiramente convertidos, né? Só essas pessoas que vão ser arrebatadas. E isso está descrito em Tessalonicenses. A gente depois pode até, no outro dia, analisar sobre o arrebatamento. Então, Pronto, mas depois... Felipe, só para fixar melhor para quem está aí assistindo. Só com os títulos, pontue aí a ordem dos eventos futuros. Né? A primeira coisa que vai acontecer dos eventos futuros, segundo o que a Bíblia diz. Numerando Primeira aí. coisa é o arrebatamento. Arrebatamento da igreja, certo? Arrebatamento de todos os que estão na terra e creem no Senhor Jesus, que o receberam verdadeiramente como Senhor e Salvador. Quer dizer, se Jesus voltasse hoje, quem é que ia subir? Quem ele ia arrebatar para encontrar ele com ele nos ares? Todo aquele que está vivo hoje e que realmente já recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, verdadeiramente. Então, esse subirá. Os outros, todos os outros que não creram em Cristo dessa forma, como Senhor e Salvador, ficarão. Então, depois disso, o que ocorrerá? Ocorrerá a tribulação. A tribulação é um tempo em que um homem muito mau, que inicialmente se mostrará uma pessoa que vem trazer a paz, vem trazer segurança, mas depois ele vai se declarar mesmo, ele vai se manifestar como o anticristo, que a gente conhece como anticristo, porque a Bíblia fala que já existiram vários anticristos, mas esse é o pior de todos, certo? Esse que vai vir. E ele vai vir na época da tribulação. Ele vai trazer tribulação para as pessoas que seguirem Cristo. Aí você pode até perguntar, mas nessa época vai ter quem siga Cristo? Vai. Porque o evangelho continua sendo pregado durante a tribulação. Agora, depois da tribulação, nós vamos ter a volta de Cristo. E essa volta é onde Cristo vai destruir o anticristo, o falso profeta, vai julgar todas as pessoas que seguiam, vai ter aquela batalha chamada Armagedon, que está no capítulo 19 de Apocalipse. E depois disso, quando Jesus destruir tudo e destruir esses exércitos que estavam com o anticristo e julgar, o que é que acontece? Cristo, ele desce à terra e ele vai reinar diretamente de Jerusalém, capital do reino, chamado Reino Milenar. E esse tempo, milênio, como o próprio nome diz, é um tempo de 1000 anos, ele é um reino de Cristo aqui na terra. E esse é um reinado de paz, de alegria, e só vai estar pessoas que realmente creram em Jesus. Nós que cremos, e todos os que creram em todos os tempos vão estar no reino milenar, porque terão sido ressuscitados, terão passado pela primeira ressurreição. A primeira ressurreição vai ocorrer no momento do arrebatamento, certo? Então, vai ter o milênio. Depois do milênio, vai haver uma revolta encabeçada pelo anticristo e vai haver realmente o juízo final, que na Bíblia não tem juízo final, é juízo do grande trono branco, onde Deus vai destruir mais uma vez todas as forças de Satanás, porque a Bíblia diz que quando Jesus está reinando aqui na terra, esse reino de paz de 1000 anos, Satanás vai estar preso. Mas no final desse período, Cristo vai soltar Satanás e ele vai sair a seduzir as pessoas que não estão crendo em Cristo, porque o milênio é grande. No início vai ter todas as pessoas creem em Jesus, mas vai nascer pessoas desses crentes que vão começar o milênio aqui vivos, que não foram ressuscitados, que eles escaparam da tribulação, e aí eles vão estar aqui com corpos naturais, esses que escaparam da tribulação, e vai ter filhos, e esses filhos poderão não querer se submeter a Cristo, né? E no final desse tempo, Satanás, ao ser solto, ele vai conseguir muita gente ainda para tentar tirar Cristo do trono
de Jerusalém, que ele está reinando em Jerusalém, né? E aí vai haver a intervenção divina, descerá fogo do céu e vai destruir todos eles, e aí vai haver o juízo do grande trono branco, que é o juízo final, realmente, onde as pessoas que não tinham sido ressuscitadas ainda, que são as pessoas que estavam no inferno, vão ser ressuscitadas, vão ser julgadas e vai ser colocado no lago de fogo, que é um inferno eterno, é um inferno que vai ser diferente do inferno atual, porque o inferno agora que se tem é um inferno onde as pessoas estão só suas almas, espíritos lá, não está corpo, né? E esse inferno ele vai permanecer até essa época do final do milênio, e só aí é que vai ser ressuscitar todas as pessoas que não creram em Cristo de todas as épocas e vão ser ressuscitadas e vão ser julgadas e colocadas no lago de fogo, que é o inferno, onde as pessoas vão estar com corpos incorruptíveis que vão perecer, não vão perecer, eles vão ficar eternamente lá, né? E, por outro lado, as pessoas salvas vão estar habitando o novo céu e nova terra, que vai, na realidade, Deus vai fazer uma nova terra para todos os salvos de todos os tempos viver eternamente. E isso aí está escrito, essa história que eu estou falando está escrita no final de Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22, tá certo? Quem quiser comprovar isso, nós acreditamos na interpretação literal desses textos de Apocalipse, no sentido de que são eventos que realmente vão acontecer. Não que tudo que tem no Apocalipse seja literal, existe muita simbologia, mas eventos como o milênio, o juízo de Deus, tudo isso aí é literal, vai acontecer realmente, tá certo? Ok, então numerando aqui, primeiro arrebatamento, arrebatamento, tribulação, volta de Cristo para a Terra, isso. Milênio, juízo do trono branco e eternidade. Pronto, essa é a sequência que nós temos. Pronto, a gente, então, de repente, já pode ficar até um tema para a gente, a cada encontro, falar de cada ponto desses, né, mais detalhado, explicando e assim e ficando mais claro na mente das pessoas, tá certo? Isso. Então, continua aí, Edmir. Então, agora eu vou ler sobre as palavras de Jesus, que tem muito a ver com aquilo que a gente está querendo falar aqui sobre a questão da pandemia, se ela é um sinal do fim dos tempos, né? Então, ela é um sinal da volta de Cristo, para arrebatar ou para reinar aqui. A gente vê que a volta de Cristo ela é em duas etapas, uma para arrebatar e a outra para reinar. E a gente vai ver no texto de Mateus 24, quem tiver Bíblia, vamos abrir aí, que Jesus ele faz essa distinção ao falar desse assunto, né? Então vamos abrir aí capítulo Mateus 24, que Jesus fala sobre a volta dele, né? Pronto, enquanto os irmãos abrem aí, então a pandemia, né, o Covid-19, ela tem a ver com os eventos futuros? Com certeza. Você vai mostrar na Bíblia o porquê vai mostrar na Bíblia, dessa né? afirmação, né? Vamos abrir, ler aí Mateus 24, quem tiver a Bíblia para acompanhar. Quem não tiver, eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhar. Tendo Jesus saído do templo, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular,
e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vedes que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito, porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Eu gostaria de... Eu vou parar aqui no versículo 31. Para a gente ver esse discurso de Jesus, entender melhor, mais detalhado. A gente vê que Jesus, ele faz uma divisão aqui, nesse período, ele chega num ponto aqui, onde ele diz, no versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores, né? Ele fala que até aqui, até o versículo 8, é o princípio das dores. E você vê que isso se enquadra no que a gente está vivendo, né? Ou seja, nós estamos vivendo o quê? O que antecede isso aqui, ó. No versículo 5, ele diz assim, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto
é o princípio das dores. Se a gente ler lá em Lucas 21, a gente vai ver que aqui, juntamente com fomes, terremotos, a gente vai ver também doenças, certo? Pestes. E então, peste. Então, nós podemos dizer, baseado aqui no que Jesus está falando, que isso aqui é o princípio das dores. Porque aqui, já aqui no 9, ele diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Por que que nós entendemos que isso aqui é o princípio das dores? Porque você nota que Jesus está falando de coisas que acontecerão desde aquela época, onde ele estava na Terra, até a volta dele para a Terra. Nesse caso aqui, que essa volta que Jesus está falando, ele está falando da volta dele, onde ele aparece no céu e ele está voltando para a Terra para julgar o mundo. E é aquela volta final dele, aquela volta depois da tribulação. É tanto que ele fala da tribulação. Esse aqui não é o arrebatamento. Essa é a segunda vinda. Por quê? Porque a tribulação ela só ocorre depois do arrebatamento. Então, ele está falando de coisas que acontecerão, muitas coisas que acontecerão durante todo esse tempo, a questão de falsos cristos, que vão querer enganar as pessoas. Só que ele faz questão de dizer aqui que reino contra reino, guerras, né? Fomes, terremotos, isso aí que vai acontecer na história, desde aquela época que Jesus falou isso que acontece, né? Ele não vai ser o fim, vai ser sinais do fim, mas sinais que ainda eles vão intensificando com o tempo. Tipo assim, à medida que se aproxima do fim, eles ficam mais frequentes. É tanto que porém, tudo isso é o princípio das dores. O profeta Isaías, ele fala dessas dores aqui, semelhante à questão das dores do parto, né? As dores do parto, elas são dores que elas mostram que vai haver o nascimento de uma criança, certo? Que aquele evento do nascimento da criança vai acontecer, com certeza. E quando esses sinais, essas dores de parto, elas são dores que quando elas acontecem, com certeza é porque a criança vai nascer, né? Agora, o que acontece? Essas dores, elas começam mais fracas, ou não muito intensas, e elas vão ficando mais fortes com o tempo, e elas vão ficando mais frequentes, mais próximas uma das outras, porque a questão das contrações, né, para poder a criança atravessar o canal, né, para nascer. Então, eu acho que quem conhece medicina, ou até mesmo você que foi mãe, teve parto natural, aconteceu isso aí, né? As dores elas vão ficando mais fortes e mais frequentes, mais perto uma da outra, à medida que está chegando a hora do parto, né? E é uma comparação que eu não estou fazendo essa comparação aleatoriamente. Pode Jesus estar se referindo a essa questão das dores do parto, porque a Bíblia, você procurar em outras partes da Bíblia, tem essa referência. Como eu falei, em Isaías 66:8, tem uma coisa bem interessante que ele fala assim, em Isaías 66:8, diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que ele viesse as dores, deu à luz seus filhos. É uma profecia a respeito do nascimento rápido de Israel. E essa profecia é muito interessante para nós, porque a gente vê que
aqui Jesus está falando para quem? Está falando para Israel, certo? Principalmente. Você não é de estranhar que ele não fala sobre igreja aqui nesse trecho. Ele não fala sobre igreja. Ele está falando para os seus discípulos, que são todos judeus. Meu Deus. Ele está falando sobre o que deu início a essa conversa foi porque Jesus disse que aquele templo que os discípulos estavam achando muito bonitos, aquelas pedras muito grandes, ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra. E isso realmente aconteceu, a destruição do templo no ano 70. Quer dizer, se Jesus estava aí, se ele estava dizendo isso no ano 33, mais ou menos, no ano 70, o general Tito, que é um general romano, ele destrói o templo. Como Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Acontecendo a primeira coisa que Jesus tinha dito nesse discurso, que não ficaria pedra sobre pedra, né? E depois disso haveria muitos sinais, como guerras, haveria fomes, terremotos, como tem acontecido durante todo esse tempo e está se intensificando, né? A questão dos terremotos, a gente sabe que era de se esperar que os terremotos eles ficassem menos frequência, por quê? Porque a Terra já é muito velha e já está muito acomodada, né? As placas tectônicas, a divisão continental, ela já houve essa deriva continental e existem muitos terremotos que não seria de se esperar porque seriam acomodações de terras que já era para ter se acomodado, né? Só que a gente vê que é um dos sinais. É interessante esse dos terremotos, né? Que eu vi, eu não me recordo exatamente, mas eu vi uma pesquisa de que de 1900 a 2000 a Terra teve X terremotos registrados, né? E de 2000 a 2010, faz tempo que eu vi essa coisa, a Terra teve mais terremotos, eu acho que, se eu não estou enganado, 10 vezes mais do que teve em 100 anos que antecederam, né? Então, a gente vê que assim, tem se intensificado muito, né? Essa questão dos terremotos, né? Pois é, e terremotos também mais intensos, né? Você vê Isso. aquele que houve o tsunami, né? Foi por causa de um maremoto, né? Uhum. Você vê também a questão das doenças que só nesse século, de 2000 para cá, quantas epidemias já houve, e até pandemias mesmo como essa que está vendo, né? Quando eu afirmo que com certeza isso é sinal, é porque Jesus falou que ia acontecer e está acontecendo, né? E numa intensidade cada vez maior e numa frequência cada vez maior, né? E as coisas que acontecem, todas as coisas que acontecem, elas passam pelo crivo de Deus, né? Elas não acontecem ao acaso. Ou seja, e uma coisa, se Deus ele controla as mínimas coisas, quanto mais uma coisa como essa que abrange tanta gente, que abrange o mundo todo, né? E que afeta tantas pessoas, tantas vidas, né? Então, com certeza, é um sinal de alerta do próprio Deus para que as pessoas se voltem para Ele. Porque se as pessoas se voltarem para Deus, crendo em Jesus Cristo, que Ele é realmente quem Ele disse ser, Ele é Deus e o Salvador, o único Salvador, então as pessoas poderão enfrentar isso com mais paz, né? Com fé, porque sabe que o pior que pode acontecer seria morrer, mas mesmo que morresse, seria lucro, como Paulo diz, né? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, a pessoa que está mais preparada seria aquela que tem certeza da vida eterna através de Cristo Jesus. E além dessa certeza de que se ela morrer, se o pior acontecer, que seria a morte, acontecer, ela vai estar bem, estar ao lado de Cristo.
E também tem a questão de que você sabe que você só vai pegar se Deus deixar que você pegue. É claro que tem a nossa parte de proteção, como eu vi nesses dias uma mensagem do Marco Granconato, ele diz, aquela passagem que diz, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Isso. Se Deus não guardar a casa, em vão os que trabalham construindo a casa. Ele diz, mas só que Deus pode querer usar o sentinela para proteger a cidade. Porque geralmente Deus, ele não está preso às coisas normais, mas geralmente Deus usa as coisas normais para fazer a sua obra, tá certo? Então, o fato de Deus ser o soberano, né, não elimina a participação humana, né, na questão dos cuidados, né? Você deve sim ter os cuidados, mas sabendo que os seus cuidados são limitados. E quem realmente pode nos guardar e nos proteger de fato é Deus. Isso. Então, a gente sabe que tudo isso tem um propósito. Deus não está permitindo ou fazendo isso acontecer em vão. E Ele tem propósito com isso. E cabe a nós aproveitar aquilo que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. Às vezes as pessoas, através de um tempo difícil como esse, elas ficam mais atentas à voz de Deus, né? E aquelas que creem em Deus, elas buscam mais a Deus em oração, intensificam mais a sua vida espiritual, né? Então, pronto, Edmir. cremos que tudo Sem está querer no te controle de atrapalhar Deus, muito aí né? no seu cronograma, mas assim, então, colocando a pandemia no local. Muitos têm se visto, né, na internet, nas redes sociais, de que a pandemia, por cristãos, por evangélicos, que a pandemia é a tribulação. Então, segundo o que a gente vê aí em Mateus e também em Lucas, a pandemia não é a tribulação, certo? Não, a gente vê aqui, Jesus coloca aqui como princípio das dores, e aí quando a partir daí ele começa a falar na questão da tribulação, certo? Uhum. Antes de continuar aqui, eu queria só dizer o seguinte, por exemplo, Deus ele pode fazer com que essa pandemia se acabe no momento que ele quiser, certo? Com o seu poder. Ele pode fazer com que, de alguma forma, ou as pessoas reajam, ou esse vírus ele mutacione e não seja tão mais letal como ele é, né? Mas Deus também pode usar pessoas para descobrir uma vacina para o vírus, tá certo? Como eu tenho orado pelo povo de Israel, que o povo de Israel, a gente sabe que é o povo de Deus, é o povo que Deus criou, e para a glória de Deus, né? E eles estão bem avançados na questão da descoberta dessa vacina, e eu estou orando para que eles consigam fazer essa vacina, porque seria bem especial que o povo de Deus fosse usado, mesmo o povo de Israel, que é um povo que tem sido teimoso em aceitar Cristo, né? Mas mesmo assim a Bíblia mostra que há um futuro para ele, uma restauração, e essa restauração só vai acontecer realmente no final da tribulação, a restauração espiritual. Mas a restauração dele já começou. Aquele versículo que eu li aqui, como é que pode uma nação nascer em um dia? Pode ela ter já tido um cumprimento no dia que a ONU decidiu que o povo de Israel tinha que voltar para a terra deles, né? Então, eu creio que Deus pode usar, assim, pessoas como até o próprio povo de Israel para trazer essa vacina. É claro que pode usar qualquer outro cientista ou coisa, se for da vontade dele, tá certo? Então, voltando para cá, nós temos que, isso aqui é o princípio das dores, então a gente não estaria no tempo ainda da tribulação, porque aqui vai falar da tribulação. Eu queria também dizer, irmãos, que muitas profecias, elas têm
um cumprimento duplo. Por exemplo, aqui fala sobre a destruição de Jerusalém, a questão de dizendo que vai ser um tempo difícil para a destruição do templo e tudo, na realidade, né, que isso já ocorreu e realmente já se cumpriu, mas nós temos também essas mesmas profecias, elas podem voltar a se cumprir no segundo momento. Acontece muito nas profecias bíblicas, elas têm um duplo cumprimento. Um cumprimento numa época e outro cumprimento noutra época. É como se fosse uma mostra inicial e depois outro cumprimento no futuro. Parece-me que seria tipo assim uma maneira de você saber que aquele profeta, ele realmente é um profeta de Deus. Por quê? Porque ele falava alguma coisa que tinha um cumprimento quase que imediato, ou poucos anos depois, e outra coisa que aponta para algo lá no futuro, tá certo? No caso, aqui se aplica a questão da destruição de Jerusalém aqui, né? Ele dizendo para que as grávidas fujam, que todos fujam, porque vai vir exércitos e vão destruir aqui o templo, né? E isso vai ter também um cumprimento futuro. Então, essas profecias, elas têm cumprimentos duplos. Cumpre-se numa época e cumpre-se em outra mais para frente. Tá certo? Então, aqui no 9 ele diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí ele já está começando a falar sobre a tribulação, que é... Pronto, vocês viram até aquela questão de que profecias podem ter um cumprimento duplo, né? Foi agora, foi coisa de 20 segundos. Pronto, então, nós vemos aqui, Jesus está falando diretamente para os discípulos que são povo de Israel. Então, ele está advertindo muito a questão do povo de Israel. Por isso é que a gente não pode achar que por exemplo, isso aqui seja para a igreja, a questão da tribulação. Por quê? Porque ele está falando para o povo de Israel, e a tribulação ela vai acontecer, e a maioria dos israelitas vai passar pela tribulação. Por quê? Porque os israelitas eles não têm crido que Jesus Cristo é o Messias. Eles não têm aceitado Cristo como Senhor e Salvador. Desde quando Cristo veio, até hoje, você vai ter uma parcela pequena do povo de Israel que realmente creu que Jesus era o Messias. Então, Jesus ele adverte bastante essa questão dos falsos cristos, dizer que estão ali na casa, porque Cristo, enquanto Cristo não aparecer nas nuvens do céu, é porque ele não voltou para a terra para reinar em Israel. Tá certo? Então, ele falou num certo ponto que Jesus falou que ele veio e eles não acreditaram. A internet está piorando. Então, Calma aí, mas eu acho que tem que parar, porque todo mundo está dizendo que parou. Parou? Opa, tá voltando agora, voltou agora. Pronto. Então, como eu estava falando, esse discurso de Jesus está muito direcionado para o povo de Israel. E por que ele está falando bastante aqui sobre a tribulação? Porque a tribulação ela vai pegar muita gente de Israel. A finalidade de Deus, através da tribulação, é julgar os gentios, julgar todas as pessoas que vão seguir o anticristo, né, que vão acreditar no anticristo, mas também, talvez o principal propósito mesmo da tribulação seja o arrependimento do povo de Israel. E para mostrar ao povo de Israel que eles não devem se iludir achando que o anticristo ou o falso profeta é o Messias verdadeiro, ele diz, olha, se
alguém disser que eu estou em determinado lugar, não vá, porque não sou eu. Ele está falando isso para pessoas que vão estar na tribulação, tá certo? E que vão precisar saber que Jesus só vai voltar para julgar a terra depois da tribulação, certo? A igreja já não... Respondendo à segunda pergunta, essa pandemia pode ser o início dos juízos apocalípticos? Não. Voltou. Voltou? Então, respondendo, essa pandemia pode ser juízo apocalíptico? Não. Ainda não é juízo apocalíptico. Você lendo o livro de Apocalipse, é o seguinte, o livro de Apocalipse, até o capítulo 3, ele fala de igreja. A partir do capítulo 3, não menciona mais igreja. Então, isso significa o quê? É o período da tribulação. O do capítulo 3 até o capítulo 19, que é a volta de Cristo, ele está falando sobre essa época que Jesus fala aqui da tribulação. Tá certo? Então, e uma coisa bem interessante, até o capítulo 3 fala de igreja, e no capítulo 4, se não me engano, ele diz que João suba para o céu. Muitos têm visto nessa questão, João, venha para cá, como que diz, João, você faz parte da igreja, você vai ser arrebatado, vem aqui para o céu, que eu vou agora mostrar o restante das coisas que vão acontecer aqui no céu. Como quem mostra, a igreja veio até o capítulo 3, e a partir daí o arrebatamento acontece, né? E aí não tem mais igreja na terra, tem pessoas que vão pregar o evangelho, né? Deus vai levantar 144 mil pessoas, judeus, só judeus, para pregar o evangelho na terra. E nesse tempo, os judeus vão, no final, depois de serem enganados pelo anticristo, porque o anticristo faz um acordo com eles no início da tribulação, no meio da tribulação ele rompe o acordo e quer matar todo mundo que é judeu. E aí acontece aquilo que Jesus está falando aqui, que é esse tempo de grande sofrimento que vai vir sobre a terra, perseguindo tanto judeus como cristãos, tá certo? Querendo destruir mesmo, que é um tempo de grande tribulação. Por isso que é de tribulação. Para quem? É o tempo de tribulação para Israel, é um tempo de tribulação para quem crê em Cristo, porque o anticristo vai estar matando pessoas que seguem a Cristo, tá certo? Só que é um tempo de grandes juízos, mas esses juízos são direcionados não para todo mundo, não. Esses juízos são direcionados para aqueles que seguem o anticristo, para aqueles que não querem Jesus Cristo, certo? Então, é mais ou menos como as pragas que foi derramada no Egito. Talvez o povo que crê em Cristo não seja nem afetado por essas pragas que Deus vai derramar. É o tempo de ira. Por isso que versículos que dizem lá, que Paulo escreve nas suas cartas sobre isso, ele diz que a igreja não vai receber a ira de Deus, ele não vai passar pelo tempo da ira. O tempo da ira é justamente o tempo da tribulação, onde Deus vai derramar juízos na terra, e finalmente, com a volta dele, ele vai julgar todos os que seguem o anticristo. Então, aqui... Acho que em Tessalonicenses, né, que ele fala aquele que Deus nos livra da ira futura, né? Acho que Isso, da ira vindoura, exatamente. Da ira vindoura, exatamente. Então, vocês entenderam aí, ó, que a partir do versículo 9 aí fala sobre a questão dos falsos profetas, fala da iniquidade, do esfriar do amor, né? E fala que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Isso significa, alguns dizem assim, não, mas Jesus só volta quando o evangelho for pregado em todo mundo. Só que, pelo que eu vejo aqui, o evangelho vai continuar sendo pregado... Pronto, estamos faltando aí. Caiu de vez. Aqui.
Ele nem congelou, não. Ele já só foi me comunicar que isso é errado. É porque eu acho que fez 1 hora, né? Não sei se tem Já isso, fez né? 1 Tem hora. 1 hora já. Sim, eu acho que já foi concluído aqui o que eu queria falar, só falta, assim, eu pretendo, dependendo aí das perguntas que forem feitas, mas hoje eu usei o discurso de Jesus no capítulo 24 de Mateus, né? E numa próxima, se for, acho que a gente vai fazer, né, mesmo? Isso, vamos fazer. Eu pretendo usar o texto de Lucas. O texto de Lucas ele está mais bem dividido assim na questão você percebe bem os tempos, mas você tem uma percepção mais nítida de se eu estou falando, se Jesus está falando do princípio das dores em si, ou se ele está falando da tribulação, certo? Porque aqui realmente Jesus ele fala de coisas, às vezes, de uma forma panorâmica, ele só chega num ponto em que ele diz que quando houver fome, guerras, eles saibam que ainda não é o fim, é o princípio das dores, né? E que a gente vai ver lá em Lucas 21 que ele enquadra a questão até das pestes aqui, e Mateus não registrou, certo? Mas em Lucas a gente vai ver de uma forma mais clara, mas vai confirmar aquilo que eu expliquei para vocês, que nós não estamos no tempo da tribulação, por razão de que a igreja não vai passar pelo tempo da tribulação, e a igreja está na terra, não houve arrebatamento, né? Porque quando houver o arrebatamento, vai ser perceptível, né? Então, se isso aqui fosse uma coisa da tribulação, a gente não estaria mais aqui, tá certo? Já teria subido, mas se tivesse acontecido já isso, né? É verdade. Mas isso aí é uma amostra de que isso aqui é pouca coisa diante do que vai acontecer na tribulação. Quer dizer, se isso tá difícil, é uma coisa que a gente está assim, vendo que muita gente está apavorada e até nós mesmos ficamos receosos, né? Mas imagine que isso aí não é quase nada diante do que você lê em Apocalipse, né? Aí quando você vê lá em Apocalipse os 4 cavalos lá, tem um que é morte, o outro é fome. Aliás, eu olhei os cavalos de Apocalipse lá, os cavaleiros, não fala quase em doença, fala muito na guerra, na fome, né, mas não fala quase nada sobre doenças. E aqueles juízos, eles são derramados sobre as pessoas que seguem o anticristo, eles não são direcionados a todas as pessoas da terra, indistintamente não. Por exemplo, e agora a gente vê que essa doença, ela não pega só nas pessoas que não têm Cristo, que não são crentes em Jesus Cristo ainda. Ela pega em crentes, indistintamente crente, incrédulo, qualquer pessoa. Então, se fosse uma praga direcionada à ira de Deus derramada sobre as pessoas, ela iria pegar só naqueles que Deus estava querendo castigar, que seria as pessoas que estariam incrédulos, revoltadas contra Deus, que se vê em Apocalipse, que quem está recebendo castigo, ele não está nem se voltando para Deus, ele está revoltado contra Deus, está irado contra Deus. São pessoas que seguem o anticristo e que são pessoas que não são salvas, né? Certo. Então, assim, muito bom, né, esse tempo. Sintetizando, né, a pandemia aqui do Covid-19, ela não faz parte da tribulação, né, mas, ao mesmo tempo, também não significa que ela não tenha nada a ver com aquilo que a palavra de Deus já anuncia acerca dos eventos futuros, né? Então, ela se encaixa perfeitamente no princípio das dores, aquilo que antecede ao arrebatamento, né, que vem antes
da tribulação, né? Arrebatamento, tribulação vão ser assuntos de outras lives que nós vamos estar fazendo, né? A gente viu aí 7 pontos aí nos eventos futuros, já é uma boa indicativa aí para a gente fazer encontros, né, temáticos aí, falar de cada um e aí tirando as dúvidas em cada momento desses que a palavra de Deus nos revela, né? E como o Edmir também mencionou, essa pandemia ela nos traz muito medo, né, na população, traz pânico, mas aquele que tem Cristo, ele pode, mesmo em meio a essa tempestade, descansar, né? Ele mesmo em meio a tudo isso, ele pode saber que Deus está no controle de tudo e que se o pior acontecer com as nossas vidas, isso ainda não é algo assim terrível, né? Porque, pelo contrário, se vier a morte, seja por coronavírus ou outra coisa, aqueles que têm Cristo, vão direto para a presença do Pai, direto para a presença do Senhor Jesus Cristo, né? Claro que a gente teme, a gente quer cuidar das nossas vidas, né? Mas sabendo que se o pior acontecer, o que pode ser pior é a morte. E morrer, como o Paulo mencionou e o Edmir reforçou aqui, é lucro, né? Estaremos na presença do Senhor. Então, para você que nos assiste, né, creia no Senhor Jesus Cristo, né? Entregue de fato a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É a maior, melhor medida de segurança para a sua vida, né? Porque tudo que a gente fizer aqui para a segurança das nossas vidas, ela se limita só ao físico, só a nossa vida assim. E mesmo assim nós não somos completamente eficientes para nos proteger. Mas se a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, de fato, aí nós podemos descansar seguros que Ele toma de conta dessa vida aqui, do físico e de toda a eternidade. Edmir, suas considerações finais aí. Então, pelo que a gente viu, essa pandemia ela pode não ser a última que vai acontecer antes de Jesus voltar, né? Mas ela é um grande sinal de que está ficando muito perto, porque a intensidade das coisas tá ficando muito grande. Também tem o Franklin Ferreira e o Alan Miet, eles comentam uma coisa. É que os sinais sobre a volta de Cristo que vão ocorrer na tribulação, eles são sinais simultâneos, ou seja, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. E esses sinais que a gente está vendo, eles são, tipo assim, não está acontecendo ao mesmo tempo pandemia, terremotos grandes, sinais nos céus, várias coisas que fala aqui da tribulação, que vai sinais no céu e tudo isso, e o anticristo na terra, porque está tudo associado junto, simultaneamente. Se fosse da tribulação, estaria acontecendo tudo isso simultaneamente, tá certo? É outra coisa que a gente pode dizer sobre isso. Mas, no mínimo, o que está mostrando é que a volta de Cristo, pelo menos para o arrebatamento, está bem próximo. É um sinal. O princípio de 2, ele mostra sinais para a volta de Cristo. Mas essa volta de Cristo, como a gente entende pelas Escrituras, ela vai acontecer em 2 etapas. Então, primeiro, o arrebatamento, depois a volta final, depois da tribulação. Então, a pandemia ela é um sinal para a vinda de Cristo arrebatar a igreja, tá certo? E as pessoas devem se voltar, eu vou ler aqui um trecho final, que diz o seguinte, pois assim como foi nos dias, no versículo 37 do capítulo 24, diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio,
dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, a vinda de Cristo pega muita gente de surpresa. Se você não quer passar por juízos piores do que esse, que vai acontecer na tribulação, você deve se voltar para Cristo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Porque na hora que Jesus arrebatar a igreja, você subirá também e estará livre de toda tribulação, certo? E se você não acreditar em Cristo, o que é que acontece? Você pode entrar no período da tribulação, vai haver o arrebatamento, você ficar e vai participar de juízos piores, coisas muito piores na época da tribulação, né? E a gente não quer que isso aconteça com você que ainda não recebeu Cristo. E principalmente porque a questão também é que ou a pessoa vai ser, ou a gente vai para ele, ou dessa forma, do arrebatamento, né? Ou a gente pode ir também através da morte, né? Então, nenhuma das duas coisas a gente sabe a data certa. Então, por isso que a Bíblia diz o dia da salvação é hoje, não deixe para amanhã. Porque você não sabe nem o dia que você vai morrer, nem você sabe o dia que haverá o arrebatamento, e nem o dia da volta de Cristo no final de tudo, né? Então, por isso é que Deus coloca os sinais, para você se alertar, para lhe alertar, né? E tem pergunta aí do irmão Elton, mas a gente vai deixar as perguntas. Eu queria que a gente vai registrar as perguntas para responder na próxima live, porque essa já está ficando muito longa, tá certo? Também para dar tempo a gente preparar uma resposta melhor também, né? Pronto, então, exatamente. É isso. Graças a Deus aí eu agradeço a Deus pela oportunidade de podermos fazer esse esclarecimento, ensinar a palavra de Deus, que a minha paixão é ensinar a palavra de Deus, né? E a paixão de todo aquele que conhece Cristo é mostrar que a salvação é através de Cristo, somente através de Cristo, pela sua graça, e é maravilhoso você receber de graça algo que você não merece de jeito nenhum, e que você não poderia comprar de modo algum, nem por dinheiro, nem por boas obras, nem por qualquer coisa, nem nessa vida, nem como outros pensam que terá outras vidas. Não tem isso. A Bíblia diz que a gente só tem uma vida, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a salvação não é por coisas que a gente faz, pelo que a gente faz na religião, por que a gente faz de caridade, nada disso. É impossível nós obtermos a salvação por nossos meios, mas Cristo veio e fez o sacrifício da cruz para justamente nos oferecer de graça, simplesmente crendo nele. Eu sei que é difícil você crer, porque existem muitas vozes no mundo, o diabo ele envia muitos falsos ensinos, muitas heresias para lhe confundir. Mas acredite nisso, que o Jesus que mostrou que tudo isso ia acontecer e que está acontecendo, é o mesmo Jesus que ele convida a crer nele para ter a vida eterna. Então ele não mente. Se ele promete lhe dar a vida eterna, se você confiar no sacrifício dele na cruz, ele lhe dará. Com certeza. E isso é a fé que ele quer de você. Tá certo? Amém. Então até Amém. A próxima. Que Deus nos abençoe com a sua graça, misericórdia e proteção, né? A todos nós e todas as pessoas que estão ouvindo também, tá bom? Ok. Então, Edmir, vamos deixar logo marcado. Próxima terça, 7 horas, a gente faz mais uma live, né, tratando acerca dos eventos futuros, né, de escatologia, explicando, de repente, passo a passo, com mais detalhe, com calma, né, e, como Edmir mencionou aí, que você faça a sua pergunta. Se você tem dúvida em relação a alguma coisa acerca do que a Bíblia fala dos eventos futuros, deixa aí a sua pergunta, a gente vai olhar as principais perguntas, né, e tentar ir respondendo nas próximas lives, tá certo? Obrigado, Edmir, Deus te abençoe, e que o Senhor nos permita estar novamente aí
juntos na próxima terça, compartilhando esse momento, né? E quero dizer para você que nos assiste aí, que amanhã, às 7 horas da noite também, nós vamos também ter transmissão do culto, né? Louvor ao nosso Deus e exposição da palavra do Senhor às 7 horas da manhã, simultaneamente no Instagram e no Facebook, tá certo? Então, vão compartilhando aí. Mais uma vez eu peço que nos ajude aí com os inscritos no canal no YouTube, né? Nós estamos tentando chegar a 1.000 inscritos. Compartilhe aí nas suas redes sociais, peça ajuda aí aos seus amigos. Se a gente chegar a 1.000 inscritos, a gente pode melhorar a qualidade das transmissões, tá certo? Então, a gente pede aí essa ajuda. Deus abençoe a cada um, tá certo? Que o Senhor nos conceda uma boa noite de descanso, de paz, que o Senhor continue a cuidar das nossas vidas, né? E que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Fiquem na paz, meus irmãos. Amém. Amém.